Hello everybody! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Today, I'm going to explain about the use comparative and adjectives. Hoje eu vou explicar, tá, sobre o uso dos comparativos no inglês. Como é que eu faço para colocar os adjetivos na sua forma comparativa, tá? Hoje eu vou estar falando só de alguns e acredito que vai dar tempo de eu falar de alguns irregular adjectives, tá? De alguns adjetivos irregulares, tá? Eu vou para a regra geral, isso tá na apostila de vocês, que é New Content, que é o nosso novo conteúdo, ok? Então, let's go! Bom, sabe que quando queremos comparar, ou então dizer que uma coisa é melhor que a outra, tá? Então a gente vai aprender como é que eu faço para realizar esses comparatives, ok? Bom, eu vou começar a falar sobre o comparative and as, tá? Isso não tá na apostila, mas também é uma forma comparativa, antes de eu estar falando sobre o comparative and of superiority, antes de falar sobre os comparativos de superioridade. O as, quando eu quero dizer que uma coisa é igual a outra, eu uso as, coloco o adjective e o as depois, ou as adjective then também, né? Então, por exemplo, eu quero dizer que alguma coisa é igual a outra, é semelhante. Por exemplo, Marley is as nice as her sister. Eu quero dizer que a Mary é tão legal quanto a sua irmã. I'm as happy as you. Eu sou tão feliz quanto você. Então, você está vendo que o comparativo, geralmente, ele fica sempre entre um adjetivo, né? Geralmente, você vai ver aqui que o principal adjetivo é o happy, né? E o nice. Então, você viu aqui que tem o as, que tem o as, né? Nice e o as, né? Aí você tem o as, happy e as. Então, comparando uma coisa a outra, tá? Nós chamamos disso aqui de comparativo de equality, de igualdade. Agora, com than, né? Usado para comparar duas coisas, tá? Pessoas entre outros. Nesse caso, um sempre irá prevalecer mais que o outro. Então, aqui tem um exemplo aqui. My car is more expensive than yours. Eu quero dizer que o meu carro é mais caro que o seu. Observem aqui que nessa frase, né, você tem o adjetivo expensive, que é mais caro. Aí tem aquela regrinha dos adjetivos que tem mais de 3 sílabas, tá? Mas a princípio, adjetivos que tem mais de 3 sílabas, eu acrescento I ate more. Eu acrescento more aqui, tá? Nesse caso aqui, tá? Então, quando o adjetivo tiver mais de 3 sílabas, aí eu vou colocar um more. Aí eu boto more, o adjetivo e o then, porque then, people, significa, em inglês, do que. Significa do que, ok? Então, continue. Agora, se eu usar adjetivos short, curto, que contém até 2 syllables, até 2 sílabas, vamos dizer assim, aí nesse caso eu vou usar o sufixo er, né? Eu vou usar o er, né?
no final do meu adjetivo até 2 sílabas, tá? Para adjetivos curtos, a regra é acrescentar, né, o ER aqui. Quando a palavra terminar em consoante precedida de vogal. Então, eu tenho que prestar atenção. Ele terminando com consoante e antes tiver precedido de vogal. Então, tem que prestar atenção. Terminou em consoante, você vai saber que é R. A second ruler, a segunda regra, diz que se a palavra terminar em E, tá? Aí sim eu vou botar só o R. Não precisa de você plus again, né? Burra mais o ER aqui nesse caso aqui. Então, não precisa, tá? Agora, se o adjetivo terminar em Y, tá? Aí, nesse caso, eu tenho que analisar se antes do meu Y, ele tem uma vogal ou uma consoante. Se tiver uma consonante, uma consoante, eu tiro o Y e fica IR. Vamos para os exemplos? Então, vamos lá para os exemplos para a gente analyze more, para a gente analisar mais, tá? Esse asterisco do bigger eu vou deixar um pouquinho mais para frente, ó. My dog is big. Aí você colocou o R, né? No caso aqui, por exemplo, era big, tá? Big. Aí você, depois eu vou explicar por que você tem que botar mais um G aqui, mas isso vai ficar para outra aula. Eu vou escrever assim, você vai entender. Então, bigger. Aí botei o ER. Ok? Nice. Vamos começar com o nice, que eu acho que nice vai ficar legal. Bob is nicer than John. Eu quero dizer que o Bob é mais legal do que o John. And this case, you write here. Então, nesse caso, eu vou botar o ER, tá? Então, vai ficar, por exemplo, nice, que se escreve assim, vai ficar nice. Já terminou em E, não precisa de botar o R de novo, vai ficar nicer. Então, Bob é mais legal do que o John. E no happy? Lembra que da regrinha terminou em Y? Happy. Era assim, né? Happy. Então, vai ficar, nesse caso, deixa eu ver se dá para escrever aqui. Happier, nesse caso, né? Ok? Então, terminou em Y. Antes do Y tiver uma consonante, tira o Y e fica IR, tá? Terminou em consoante. Então, ok, continue. A regra geral, agora vamos falar do bigger, que eu falei que ia falar um pouquinho mais pra frente. Todas as palavras que têm a terminação CVC, que chama-se consoante, vogal e consoante, ela for uma monossílaba, vamos dizer uma sílaba, tá? Aí nesse caso, eu vou dobrar a última e botar o ER, no caso do big, ó. No caso do big ficou assim, né? Big. Aí, ó, C, né? Consoante B, I, vogal, vowel, e G, né? Consonante. Aí, dobrei a última e R, tá? Então, ok aqui. Agora, adjetivos mais longos. Se vocês observam, viram anteriormente, eu comecei com adjetivos mais longos. No caso do expensive, que é mais caro. Então, se o adjetivo ele tiver mais de 3 sílabas, tá? Mais de 3 sílabas, longo, né? Aí eu vou botar um more. Aqui tem 2 casos, que é no caso do less, que é até menos, né? Menos. Então, ficou assim. A regra para adjetivos longos e mais simples, por exemplo, não é necessário usar aquelas regras de terminação. No caso do expensive, né? E menos, eu quero dizer que o meu carro é menos caro do que o outro, eu posso usar o less também na frente, tá? Aí tem aqui alguns exemplos aqui, ó. I am more intelligent than her. Eu sou mais inteligente do que ela. Water is more necessary than food.
A água é mais necessária do que a comida. Bruna is less beautiful than Emily. A Bruna é menos bonita do que a Emily, tá? Então, vocês viram aqui adjetivos de mais 3 sílabas aqui. E os irregulares, que eu só vou falar um pouquinho sobre ele, que não tem ruler, não tem regra para eles. Então, so, in this case, you necessary are memorizing, tá? Memorizar, né? Então, vamos lá. Good vai ficar better. Bad, rose. Far, father. Né? Então, nesse caso aqui, né, eles são o quê? Irregulares. Para o comparativo, tá? Que tem também o superlativo também. Então, façam a atividade da apostila de vocês, tá? Que eu vou estar passando para vocês. Não deixe de estar comentando no chat, tirando as dúvidas de vocês. Entreguem a activity necessary. É necessário vocês entregarem a atividade, porque eu estou sentindo muita falta. Poucos alunos estão me entregando atividade na Classroom, então é extremamente importante vocês estarem entregando e tirando a dúvida de vocês, tá bom? Have a nice week e bye bye!